Olá, você que acompanha a Nova Brasil, eu sou Diego Amorim, a gente tem a alegria de receber nos nossos estúdios aqui na capital federal Raimundo Ribeiro, que é ex-secretário, ex-deputado, figura conhecida, um pioneiro do Distrito Federal e da nossa capital, atualmente presidente da DASA, que é a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal. Raimundo, bem-vindo à Nova Brasil, obrigado pela presença. Diego, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, mas quando você está apresentando meu currículo, faltou dois itens que eu considero são os fundamentais. Eu sou Vamos seu lá. conterrâneo do Piauí e, além disso, eu não falo para me gabar, mas eu torço pro Fluminense, né? Muito bem, Raimundo Ribeiro, que é meu conterrâneo do Piauí, e esse torcedor ilustre, talvez o torcedor mais ilustre do Flusão aqui na capital federal. Raimundo, você está à frente da DASA e muita gente que está acompanhando a gente aqui talvez ainda não faça ideia do que é a DASA, porque são tantas siglas às vezes, né, que a gente recebe, é bombardeado por elas. A DASA é uma agência reguladora, então é ligado à CAESB, é parecido com a CAESB, fornece alguma coisa. O que é a DASA, Raimundo Ribeiro? Olha, a DAS é uma agência, né? Ela tem uma dupla função. Ela regula e fiscaliza. Ou seja, a CAESB, assim como a Nova Cap, assim como a SLU, são concessionárias de serviço, né, que prestam serviço ao público e que precisam ter, né, quem possa regular e fiscalizar. O que é regular? Regular, a gente estabelece determinados procedimentos, determinadas normas, sempre buscando o equilíbrio, né, que a gente chama do tripé, né, é o equilíbrio entre os interesses do consumidor, o interesse da própria empresa e o interesse do governo, que é o legítimo representante da população. Então, o que que acontece? Nós temos aí essa função reguladora e nós temos também a função fiscalizadora, ou seja, quando necessário, a população entende que se faz necessária alguma ação, ela nos informa para que a gente possa apurar e verificar o que pode ser feito. Muito bem, a gente está inclusive às vésperas aqui, quase entrando no mês do Dia Mundial da Água. E, Raimundo, eu participei recentemente do lançamento, inclusive na sede da DASA, de um aplicativo que eu tenho aqui no meu celular, faço questão de mostrar aqui para quem está nos acompanhando no YouTube. O que que tem nesse aplicativo da DASA? Qualquer um pode baixar, né? Qualquer pessoa pode baixar. Eu acho que foi um avanço extraordinário que nós tivemos, né? É a nossa área de tecnologia, a área de comunicação e todos os demais que participaram, no sentido de aproximar cada vez mais, dentro desse momento, né, tecnológico, de avanço tecnológico, a DASA, os seus serviços, os seus servidores da população. Nós só existimos para servir o público. Então, nós temos que criar todas as facilidades do mundo para que o público possa ter acesso aos serviços que ele necessita. E aí, nós temos fisicamente, por exemplo, a DASA funcionando de 7 da manhã às 19 horas, de segunda a sexta, né? Mas através do Adasa Digital você funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, a qualquer momento, os serviços que nós disponibilizamos, né, estão à disposição. A população pode fazer o requerimento de outorga prévia, pode ter informações como, por exemplo, como é que estão os nossos reservatórios e solicitar qualquer coisa que considerar conveniente, que nós estamos prontos para poder atender. Ou seja, a DASA Digital é a quebrar as fronteiras ou as divisas entre o consumidor e o órgão que está ali para lhe servir. Muito bem. O aplicativo, então, se chama Adasa Digital. Aqui você consegue ver, você que me acompanha aqui na Nova Brasil FM, perfuradores de poços cadastrados, você consegue ver rede de monitoramento de chuvas urbanas. E o Raimundo citou aqui para a gente o nível do reservatório, Descoberto e Santa Maria. Como é que está essa questão hídrica hoje no Distrito Federal, Raimundo? E como é que estão os níveis dos nossos reservatórios? Olha, os níveis estão dentro daquilo que era previsto, né? Você veja que agora mesmo, hoje, nós tivemos aí o Descoberto Vertento. Isso para nós é uma notícia muito boa, porque esse cenário vai mudar. Daqui a pouco começa o período de estiagem. Então, quanto mais
a gente tiver, né, os níveis elevados, mais tranquilidade nós temos para saber que não teremos qualquer problema no período de estiagem, né? Não há nenhuma previsão no sentido de ter algum problema nesse sentido. Problema que o senhor diz, racionamento. Não, Tá. nada disso a gente cogita, até porque, enquanto o tempo vai passando, a DASA tem um corpo técnico extraordinário que tem trabalhado, independentemente do conforto deste momento, a gente tem trabalhado para evitar que esses problemas aconteçam. Então, se antes a gente tinha apenas uma fonte de abastecimento, depois passamos a ter duas, agora nós temos mais. Nós temos, por exemplo, acrescemos a questão de Corumbá 4. Então, tudo isso é fruto do trabalho que foi feito. É claro que a gente não pode negar que foi o ex-governador Joaquim Roriz quem, há 30 anos atrás, Uhum. imaginou que poderia ter esse cenário. Então, precisava aumentar a fonte. De uma cidade que não para de crescer, não para de Sim, receber gente do Brasil inteiro. Brasília hoje tem uma população flutuante de 4,5 milhões, né? Incluindo o pessoal do entorno. Você tem 3 milhões em Brasília. Quer dizer, eu me lembro, a gente estava conversando aqui fora, né? Sim. Eu cheguei em Brasília em 1967, quando ainda se falava que no ano 2000 nós teríamos 300 mil habitantes. E é claro que Brasília é uma fonte de atração. Brasília é a síntese do Brasil. Então, Uhum. Brasília cresce, né? Cresce e nós temos que ter a responsabilidade de nos antecipar para poder apresentar a solução para os Uhum. problemas que são A colocados. estiagem está a cada ano pior? Essa percepção, ela está correta, Raimundo? Olha, não é que ela esteja pior, ela vai apresentando componentes. Eu não sei se novos componentes. Eu não sei se você lembra que no ano passado nós tivemos uma semana que o calor, e me perdoe o pleonasmo, a redundância, mas o calor foi infernal. Uhum. Teve uma semana que foi uma loucura, entendeu? Realmente ninguém entendia. Isso tem efeitos, né? Porque isso acelera, por exemplo, o consumo, né? Quer dizer, você consome mais água, e acelera também a evaporação. Então, pode potencialmente gerar problemas, né? Uhum. Mas nós estávamos prevenidos para tudo isso, né? Tanto a DASA quanto a CAES e todos os órgãos que trabalham nisso. Nós temos a Secretaria do Meio Ambiente fazendo um trabalho extraordinário. E Sim. teve um outro problema que foi aquela questão das queimadas. Uhum. Isso tudo impacta muito na questão de recursos hídricos, né? Então, nós temos que ter pessoas, né? E a DASA tem, e a CAESB também tem, altamente preparadas para prever essas situações, para que não deixem que essas situações aconteçam. Não é para combater, não é para não deixar que aconteça. Muito bem. Caminhando para o fim dessa nossa agradável conversa aqui com Raimundo Ribeiro, presidente da DASA. Raimundo, deixa eu te perguntar sobre um programa que se chama A DASA na Escola 2025. Que programa é esse? E este ano está completando aniversário aí de número redondo, né? 15 anos, 15 salvo anos. engano, nós estamos há 15 anos nas escolas para poder criar, né, uma geração de consciência do uso da água, uso racional. O que acontece? O Brasil é um país privilegiado, nós temos 12% da água do planeta. Talvez, isso é bom, mas talvez tenha causado algumas situações, como, por exemplo, nós não criamos ainda, né, há tempo, lá no passado, a ideia da gente utilizar Uhum. racionalmente a água. Você veja que muitas vezes tem desperdício, é a pessoa que deixa uma torneira aberta, é o sujeito que passa 2 horas tomando banho, enfim, uma série de hábitos que a gente Uhum. precisa mudar. E quando assumimos a DASA, nós pensamos o seguinte: qual é o público que nós vamos atingir, né? O público melhor para se atingir é a criança. Por quê? Porque a criança já cresce Com com essa aquele mentalidade. sentimento, É. com essa mentalidade e o sentimento de pertencimento. Aham. Então, a DASA na escola é,
vai em todas as escolas públicas e privadas do Distrito Federal, evidentemente numa parceria com a Secretaria de Educação. Aliás, minha conterrânea, nossa Piauiense conterrânea também? Elvia Elvia também é Paranaguá? piauiense, né? E Uhum. também é torcedora do Fluminense. Parece que é uma coisa assim, o que é bom vai atraindo o outro, né? Enfim. Então, o Adasa na Escola é um programa extraordinário e que resultará numa nova geração para ela entender que é possível, por exemplo, a mesma água você utilizar em 4 ou 5 finalidades. O aproveitamento da água da chuva. Quando foi, e aí eu queria deixar aqui a pergunta, quando foi que nós transformamos, nós endeusávamos a água da chuva? Eu me Uhum. lembro lá no Piauí, quando alguém anunciava um trovão, eu botava o melhor short para ir para a rua e esperar a chuva. A gente ia fazer festa, né? Os índios até hoje fazem festa, né? Mas, de repente, nós começamos a demonizar a chuva. Você veja quando se fala em chuva, vai ter alagamento. Pessoal, nós temos que nos preparar para a chuva e a sua festa. Primeiro, porque é um presente de Deus, afinal de contas, é do céu, né? Uhum. Além disso, é, nós temos que estar preparados para poder recebê-la, fazer a captação, armazená-la e distribuí-la. Então, é necessário que a gente reflita sobre isso, faça investimentos, né, cada vez maiores. Por quê? Porque isso é vital. Talvez algumas pessoas não saibam, mas você não consegue ficar 6 dias sem tomar água. Você Não dá, morre. né? Você consegue ficar um mês sem comer, mas sem tomar água você não pode. Então, veja bem, a água é vital. Se ela é vital, amigo, vamos tratá-la como ela merece. É um tesouro. Muito bem. Raimundo Ribeiro, para a gente finalizar, no final do ano passado, a DAS estabeleceu os procedimentos para a implantação de uma taxa de fiscalização de usos de recursos hídricos para quem não está dentro ali do guarda-chuva de prestadores públicos aqui na capital do país. Conta para a gente essa história, por favor, Raimundo. Na verdade, nós temos uma lei que permite, né, que a agência cobre por isso, e essa lei é de 2006. Mas por uma série de contingências, ela nunca foi implementada. Agora nós começamos a implementar. Porque, na verdade, você tem a Caesp, que vende a água, né? E a Adasa, que oferece a outorga, né? Uhum. Para que as pessoas possam explorar, inclusive, a água subterrânea, né? Explorar, que eu quero dizer, é utilizar também, né? Você pode utilizar de várias formas. E aquelas que utilizam, por exemplo, para atividade econômica, como realmente atividade econômica, essas vão pagar. Por quê? Porque nós fizemos, assim como você paga da Caelus, então você vai pagar pela utilização da água, né, em grande quantidade e com a vista para a questão da atividade econômica, Uhum. né? Mas nós tomamos o cuidado de não cobrar, né? De pessoas que usam para sua sobrevivência, para o seu pequeno negócio, tanto que 80%, né, Alguém da área dos rural. usuários é alguém da área rural, sujeito que tem uma pequena propriedade, usa ali para irrigar, para isso ou para aquilo. Uhum. Uhum. Então, essas pessoas, elas não pagarão. Agora, as pessoas que têm lucro, né, com atividade econômica e tudo, essas pagarão e assim, não houve nenhum tipo de reclamação, parece que Resistência. não, Uhum. todos esperavam, e é mais do que justo, porque aí, veja Claro. só, você está apenas usando algo que é vital, né, que se você estivesse usando pela Cael, você estava pagando. Exato. Então agora você está usando de outra É. forma e você Uma lei também. de 2006. 2006. E aí a Muito bem. gente encontrou o cenário, né, próprio, tanto assim que não houve nenhum tipo de resistência, para implantá-la agora em 2025. Muito bem. Esse foi Raimundo Ribeiro, presidente da DAS, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento aqui do Distrito Federal, que gentilmente aceitou o nosso convite de vir até aqui os estúdios da Nova Brasil, Brasília, para essa agradável conversa. É sempre uma aula. Raimundo, você vai ter que voltar outro dia para a gente falar só do Piauí e do Fluminense. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, então nós vamos ficar 24 horas no ar. É isso. Porque falar do Piauí, eu vou só deixar aqui, e também não é para me gabar. Ó, pessoal, a independência do Brasil É. nasceu no Piauí, em Campo Maior.
É só uma vista da Batalha do história. Genipapo. Olha Genipapo, aí. né? Campo Maior é passagem para minha cidade, Piracuruca. Piracuruca é o centro do mundo, é porque o mundo ainda não descobriu isso, entendeu? Quantos quilômetros de Teresina, Raimundo? Rapaz, Piracuruca fica 200 e pouco. 200 e pouco. É. Subindo mais um pouquinho, você chega no No litoral mais nosso bonito do balneário, que é Brasil. Parnaíba, Luiz Correia, né? É isso aí. Então, falar do Piauí vai ser uma beleza, é uma fonte inesgotável. E do Fluminense, então, né? Eu não gosto muito de falar, que o pessoal pensa que a gente, né? Não Muito tô me bem. gabando, não. Raimundo Ribeiro, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Diego. Eu que agradeço realmente essa oportunidade de estar aqui com você. É um prazer enorme. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue ligado na Nova Brasil FM, nas nossas plataformas digitais e no Dial em 97.5 FM.